Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, que diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vou repetir mais uma vez. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, meus amados irmãos. Querido ouvinte, nesta noite o texto em apreço, no qual o Espírito de Deus me dirigiu a esta palavra, vai falar a respeito de uma revelação do cumprimento de uma profecia que anteriormente nós já, através dos eleitos da palavra do Senhor, podemos contemplar já escrita ali no livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando o próprio Deus lança uma profecia que iria se cumprir cerca de 2000 anos pós profecia proferida pelo próprio Deus. Nós vemos no discorrer das Sagradas Escrituras, dentre os juízes, dentre os profetas, homens santos, mulheres idôneas, levantadas pelo próprio Deus, que sempre Deus se preocupava em mencionar para o povo a respeito desta profecia, a respeito do nascimento de uma pessoa especial, a respeito de alguém no qual estava sobre os seus lombos o principado, pois sobre ele estava a ordenança de Deus de vir a este mundo com um propósito este de revelar a verdadeira vontade do próprio Pai. Este homem chamado-se Jesus. Nós vemos que o nascimento de Jesus foi anunciado anteriormente pelos profetas, anteriormente pelos juízes, anteriormente pelos sacerdotes. E aqui, quando se chega no tempo exato de Deus, chamado de não de Cronos, mas sim de Kairos, pois Cronos nós sabemos que é o nome dado ao tempo do ser humano, mas o tempo dado por Deus se chama-se Kairos, porque o tempo de Deus é diferente do meu e diferente do seu. E no tempo de Deus, Deus enviou o anjo Gabriel a uma mulher chamada Maria. Esta mulher, na qual o próprio anjo diz que ela era uma agraciada, uma bem-aventurada. Mulher esta que se colocava na posição, mulher esta que guardava os mandamentos, mulher esta que se guardava, pois sabia que para entrar no céu não iria adentrar de qualquer maneira. Esta mulher, ela recebeu o privilégio de um dia carregar em seu ventre aquele homem chamado Jesus de Nazaré, que pois ele dividiu a história. Podemos contemplar nos livros de história que tudo quanto veio antes é antes de Cristo, que tudo quanto veio após se chama depois de Cristo, pois este homem não é qualquer outro homem. Este homem se chama-se Jesus, e é através deste nome que foi dado, que foi anunciado, porque a Bíblia diz que ela daria luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso foi dado a esta mulher. Revelação dada a mim e a você nesta noite. Profeta Isaías, no capítulo de número
no 7, diz que eis que uma virgem iria conceber um menino, e o seu nome seria chamado Emanuel. Eu quero que você atente para esta noite, pois assim como foi revelado o nascimento de Jesus, nós podemos contemplar, e eu quero que você comigo nesta noite venha meditar. O nome de Jesus foi anunciado, que o nome dele deveria ser Jesus. Quando nós olhamos, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita provavelmente em 3 idiomas: hebraico, grego, latim, posteriormente veio a ser traduzida grego koiné. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é fiel e é digna de aceitação. Quando o anjo aparece a Maria e diz: ó, Maria, mulher de Deus, você vai colocar o nome dessa criança. O nome dessa criança será Jesus, e este homem irá salvar o seu povo do seu pecado. Amados irmãos, o nome de Jesus no hebraico significa Josué, salva. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Josué foi um homem que andava com Deus, o homem que ajudava Moisés a conduzir o povo pelo deserto, para que viesse herdar a terra prometida. Josué foi aquele que posteriormente assumiu a liderança daquele povo quando Moisés veio a óbito. E sobre Josué estava a grande responsabilidade de fazer com que aquele povo atravessasse o Jordão e adentrasse na terra prometida. E quando Deus resolve mencionar o nome de Jesus no Antigo Testamento, pois nome de Jesus no Antigo Testamento significa Josué, logo entendo eu que Jesus já estava sendo simbolicamente representado por Josué, para que eu e você viesse seguir este líder, para que eu e você viesse adentrar na terra prometida. Eu quero lhe dizer, muitos hoje em dia têm servido a outros líderes, talvez tenham seguido até pastores, mas o pastor dos pastores é Jesus. Se você seguir a Jesus, eu quero lhe dizer que você irá conseguir adentrar na terra prometida, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, que é dada a mim e a você, quando nós seguimos os passos de Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele é o líder, ele é o líder maior, ele é aquele na qual a Bíblia faz questão de mencionar do início ao fim. E nós sabemos que a liderança de Jesus, ela jamais terá fim, porque Jesus, ele é eterno. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o nascimento dessa criança, para que você compreenda que Jesus, ele nasceu num momento tão perspicaz, tão importante. O povo judeu já não aguentava mais o jugo que o governo romano sobrepunha sobre eles. Os religiosos já não aguentavam mais, pois Deus tinha se calado por 400 anos, período interbíblico. O povo já não aguentava mais viver daquela forma como eles estavam vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante, meus amados irmãos, que não é por acaso. Eu sei que para o mundo as pessoas dizem que é sorte, as pessoas dizem que é coincidência, mas quando eu conheci a Jesus, desde o início eu compreendi que Deus, ele já olhava para mim. Quando eu começo a analisar a minha vida, retroceder no tempo com o meu pensamento, eu começo já a ver a digital de Deus me preparando para que um dia eu estivesse aqui. E eu creio que não é somente comigo, mas com os meus irmãos também, porque quando nós fazemos reflexão de nossa vida, nós conseguimos ver a digital de Deus na nossa vida, já preparando para que um dia
haja um encontro com Jesus, o Salvador de toda criatura. Aleluia. E este nome chamado Jesus é um dos motivos na qual nós estamos aqui reunidos nesta noite. Porque Jesus diz: onde eu estiver 3 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta noite pregando para você. Não é no nome de igreja, não é no nome de pastor, não é no nome de irmão, mas eu quero dizer que o nome de Jesus tem poder para lhe libertar. Eu quero lhe dizer que o nome de Jesus tem poder para restaurar teu casamento. Eu quero lhe dizer que o nome de Jesus tem para libertar do vício, do álcool, da droga. Jesus tem poder sim, e irá continuar tendo, porque Ele fez isso na minha vida. O nome de Jesus tem poder para mudar a tua história, jovem. O nome de Jesus tem poder para mudar a tua história, meu Senhor, minha Senhora. Só Jesus tem poder para fazer aquilo que o homem não pode, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E este nome, irmãos, Paulo menciona Lucas, que não era um dos apóstolos, mas um dos discípulos que acompanhava Paulo em suas missões. No livro de Atos, ele diz, Atos capítulo 4, verso 12, de que vos importa ser salvo pelo único nome, nome este chamado Jesus, a qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero lhe dizer que este nome tem poder. Este nome tem poder para quebrar as correntes que te aprisionam. Este nome tem poder para colocar por terra as barreiras. Este nome tem poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Só Jesus Cristo de Nazaré. Este nome tem poder para lhe libertar, lhe transformar, lhe preparar e fazer com que você entre no céu. Aleluia. É no nome de Jesus. Este nome foi anunciado ao anjo, pelo anjo Gabriel, falado assim, predeterminado para Maria. Maria, tu não vai colocar nome dessa criança de José, nem de Francisco, mas sim de Jesus, porque Jesus significa Deus salva, irmãos. Muitas vezes nós recorremos para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para nos salvar de algumas situações, de algumas circunstâncias que muitas vezes confrontam a nossa vida, confrontam o nosso ser. Quantas vezes nós nos encontramos cabisbaixos, entristecidos, muitas vezes achamos que fomos até esquecidos, assim como este povo, por um período achou que tinha sido esquecido por Deus. Posteriormente, como eu falei, este povo fazia 400 anos que não ouvia a voz de Deus, pois no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, quando é encerrado o cânon, onde na divisão da Bíblia você pode ver, quando você chegar na sua casa, você encontra uma folha em branco. Esta folha em branco significa, meus amados irmãos, meus amigos ouvintes, que Deus tinha se calado para com aquele povo, mas Deus resolve abrir a sua boca novamente. E quando Ele abre a sua boca, é fazendo o impossível, porque Maria não tinha coabitado com José. A Bíblia faz questão de mencionar que Maria, ela foi cheia pelo Espírito de Deus, para que assim viesse ter uma semente. Talvez você pergunte, é impossível, irmãos, mas como eu já falei, nada é impossível para Deus. Mas para que você compreenda que era necessário que Maria viesse engravidar do Espírito Santo de Deus para conceber Jesus, eu vou lhe explicar. O salmista Davi, no Salmo de 51, ele diz que foi nascido em pecado, e em iniquidade ele nasceu. Ou seja, a semente do homem, ela se encontra corrompida pelo pecado. É por isso que você não consegue deixar de beber. É por isso que você não consegue deixar de mentir. É por isso que você não consegue deixar de se prostituir. É por isso que você não resiste quando uma mulher bonita passa e seus olhos acompanham. É por isso, porque você é dominado pelo pecado. Porque o próprio Jesus diz que aquele que comete pecado é
escravo do pecado, você já não tem poder sobre sua própria vida. Muitas vezes você se engana a si mesmo, dizendo que pode tudo, mas você não consegue ir para uma festa e passar a noite inteira sem beber. Você não consegue ir para uma festa e passar a noite inteira sem se prostituir. Você não consegue ser fiel à sua esposa, porque você é dominado pelo pecado. O homem, a mulher, os jovens, todo aquele que é nascido do ato conjugal entre o homem e uma mulher, ele já nasce em pecado, porque a sua semente é corrompida. A sua semente foi corrompida lá no jardim do Éden. Então Deus resolve enviar o seu único filho, e foi um dos motivos este, no qual Jesus ele não tinha que nascer de um ato conjugal entre um homem e uma mulher, mas sim do Espírito de Deus, para que eu e você viéssemos compreender, porque Jesus ele diz: aquele que é nascido do alto, é vindo da parte de Deus, este se herdará o reino dos céus. Eu e você nascemos da parte do homem, eu e você nascemos da parte do mundo. Mas se você não nascer da parte de Deus, se você não nascer do Espírito Santo de Deus, assim como Jesus nasceu, você não vai poder entrar no reino dos céus. E muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus. E o propósito de Jesus ter nascido do Espírito Santo de Deus foi justamente para que ele não fosse dominado pelo pecado. Foi justamente para que ele se tornasse aquele líder no qual há de conduzir um povo para um lugar preparado pelo próprio Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, é interessante que eu estou analisando aqui agora, a Bíblia diz que Maria dará à luz um filho. Maria, ela deu a luz e trouxe a luz. Quem é a luz? Porque Jesus diz que ele é a luz do mundo. E aquele que não segue Jesus, aquele que não está em Jesus, está em trevas. É por isso que hoje nós achamos normal tudo que tem acontecido no mundo. Muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós somos omissos, mas eu estou aqui para pregar contra aquilo que Jesus pregava anteriormente. Pois nesta época em que Jesus veio, estava tendo um declínio espiritual. As pessoas se preocupavam somente com a forma como viviam, como andavam. Só se preocupavam com a parte exterior, mas a parte interior estava apodrecida. A parte interior estava corrompida. Mas eu quero lhe perguntar nesta noite: porque Jesus ele conhece o meu e o seu coração. Será se você tem um desejo de ir para o céu realmente? Você que está me ouvindo e pode analisar nesta noite. Será se assim como Jesus nasceu do Espírito Santo de Deus, você tem um desejo de nascer também do Espírito Santo de Deus? Alcino, Deus te abençoe, Alcino. Porque Nicodemos, sendo um religioso, Nicodemos era um homem que orava mais do que eu e você junto. Nicodemos era um homem que lia a Bíblia mais do que eu e você junto. Nicodemos era um homem que procurava guardar a vontade de Deus, a lei de Deus. Mas ele se sentiu confrontado quando ele teve um encontro com Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós temos um encontro com Jesus, nós não conseguimos ser mais os mesmos. É por isso que muitas vezes você diz: fez de tudo de errado agora, quer ser santo. Igreja tal, fulano de tal só vivia traficando, só vivia roubando, matando, se prostituindo, agora quer ser santo. É porque é justamente para esses que Jesus veio. Ele diz que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele diz que veio buscar o que se havia perdido. E o que está perdido entre mim e você, meus amados irmãos, foi o nosso relacionamento com o Pai, foi
Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele no qual o nascimento foi anunciado. Glória a Deus. Quantas vezes ficamos felizes, principalmente as mulheres, quando fazem um exame e sabem que estão grávidas, que vão gerar um filho, que vão dar à luz um filho. Fazem 1001 projetos. Aleluia. Sonho, planejam os quartos, mandam pintar os quartos de rosa se for mulher. E com Deus não foi diferente, meus amados irmãos, porque há um projeto na minha vida e na sua vida. Com Deus não foi diferente, porque Deus ele elaborou um projeto para a minha vida e para a sua vida. Foi por isso que Deus fez questão de anunciar. Não somente hoje em dia nós anunciamos nas redes sociais, hoje em dia nós anunciamos na TV, na rádio, mas Deus ele fez questão de anunciar primeiramente no céu, e do céu Deus enviou um anjo para anunciar na terra que iria nascer um menino, que iria nascer uma criança, que iria salvar o seu povo. E este nome, chamado Jesus de Nazaré, Ele é quem nos livra da culpa do pecado. É Ele que nos livra do poder do pecado sobre nossas vidas. Aleluia. É Ele que vai nos livrar do juízo vindouro. Porque há um juízo vindouro, irmãos. Muitas vezes os irmãos falam, as pessoas dizem: ah, esses irmãos só falam em inferno. Esses irmãos só falam em me mandar para o inferno. Não, meu querido. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Aleluia. Talvez se você tirar 30 minutos do seu tempo e ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus constantemente alertando do juízo de Deus, alertando da ira vindoura, alertando sobre o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não quer que você vá para lá. Mas se você continuar vivendo da forma como você está, se você continuar querendo tampar o sol com a peneira, se você continuar querendo se passar por algo que você não é, mas se você reconhecer nesta noite que você é pecador, que você carece da graça de Deus, Jesus ele vai te ouvir e vai te salvar onde você estiver. É onde você estiver. Ah, irmão, talvez para você só não tenha que ir para a igreja, tem que estar na igreja, não. Aonde você está aí, na sua mesa, na sua cadeira, se você abrir o seu coração nessa noite, aleluia, Ele vai te salvar Ele mesmo. Aleluia. Glória. Porque Jesus ele tem poder. Muitas vezes você não compreende. Ah, porque quando os irmãos da evangelho, quando eles oram, é algo diferente. É algo diferente mesmo, irmãos. Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui não somente falando pelos lábios, mas todos os dias para a glória de Deus. Ele tem nos acordado pelas madrugadas. Ele tem falado conosco. Ele tem nos dado graça para estarmos aqui, pregando sobre o seu amor. Não é porque nós somos melhores, bonzinhos, não. Muito pelo contrário, a cada dia mais eu olho para Jesus e digo: Jesus me converte, me transforma e me salva. Porque eu necessito dele. E hoje eu estava ouvindo uma história. Me chamou muita atenção essa história. Para concluir, existia um homem caminhoneiro que passava questão de 1 mês, 2 meses fora de casa. Quando ele retornava para a sua casa, ele tinha uma filhinha. Essa filhinha tinha entre 3 a 4 anos de idade. E essa filhinha chegou para ele, abraçou ele: papai, eu aprendi a escrever. E o pai todo contente diga: filhinha, foi mesmo? E a sua filhinha disse: foi, papai. E a filhinha desceu dos braços do pai, correu para pegar uma folha e ali uma caneta e começou a escrever. A criança, quando ela pega até diferente na caneta. Ela pega lá em cima e começa a fazer assim, achando que está escrevendo realmente. E ali ela fez alguns rabiscos. E ela correu para o papai dela e entregou novamente a folha. Olha, papai, o que eu escrevi para você. E o papai todo contente olhando para aquela folha e
dizendo: ô filhinha, que coisa linda, que palavras bonitas. E ele, de tanto elogiar, a filhinha olhou para ele: papai, é mesmo? Então o que é que está escrito? E o papai, com aquele sorriso para a sua filhinha no canto de boca, olhou para ela e disse: filhinha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas também aqui está escrito que você é a minha princesinha. Aqui está escrito que o papai te ama. Do mesmo jeito somos nós para com Deus, amados irmãos. Muitas vezes nós achamos que as nossas obras há de nos salvar. Muitas vezes nós achamos que os nossos feitos há de nos salvar. Mas quando Deus ele olha para nós, ele vê a nossa intenção de um dia ir morar com ele. E foi por isso que ele providenciou. Foi por isso que ele enviou Jesus. Foi por isso que ele enviou ele, para que ele viesse nos conduzir, para que um dia nós estivéssemos lá, juntamente com o Pai, e olhando para Deus e dizer: valeu a pena renunciar a tudo quanto o mundo me oferecia. Valeu a pena renunciar àquela vida em que eu vivia de orgia, de bebedice, aquela vida que eu vivia aprisionada no pecado. Valeu a pena renunciar à minha vontade para fazer a vontade do Pai, que é perfeita, que é boa e agradável para a glória de Deus. Aleluia. E você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Quero convidar aqui o meu amado irmão Florencio, o cantor da noite. Tem um hino que eu quero que você ouça esse hino. E esse hino vai proferir, vai testificar, porque nós estamos aqui nesta noite falando a respeito de Jesus de Nazaré.